E aí, galera, meu nome é Brit Rodrigues, eu moro em Porto Alegre. Para quem não me conhece, trabalho e atuo na cena eletrônica já há alguns anos, aproximadamente 10 anos. E sou produtora de eventos, booker, manager, DJ atualmente também. E hoje eu vim conversar com vocês de como tá, basicamente, essa linha de frente, né, como as pessoas comentam em relação ao meu trabalho no abrigo, nos abrigos e com as pessoas. Eu costumo dizer que a principal linha de frente foi os resgates, mas os abrigos não deixam de ser, porque foi basicamente um acolhimento, né, para as famílias de primeiro momento e hoje moradia. O curioso é que quando a gente começou a receber as famílias nos abrigos, eu que atuei no abrigo da Ubra, né, estou atuando ainda, eu tive que me afastar por uma questão de saúde. Depois de 20 dias, eu peguei uma bonita pneumonia. Então, inclusive, não reparem se eu ficar um pouco ofegante. Tá bem frio e é justamente, inclusive, sobre esse frio que eu ia puxar um gancho a respeito desse acolhimento na própria Ubra, né? E entre outros abrigos, porque uma coisa é tu estar abrigado na sua casa, com tudo isso que está acontecendo de chuva, sequinho, como eu estou aqui na minha casa agora, onde não aconteceu nada, no meu apartamento. Outra coisa é tu estar nesse frio, na rua, tendo que limpar sua casa submersa, que foi submersa. São muitas camadas todo esse cenário que a gente tá vivendo. Muitas camadas. E eu iniciei o trabalho aqui em Porto Alegre e depois quando começaram a receber as famílias lá na Ubra em Canoas, eu recebi um chamado e eu dei um jeito de ir pra Canoas e parti pra lá. A gente já não tinha mais a Castelo Branco, então a única saída por Porto Alegre, né, de Porto Alegre pra Canoas, era por Viamão. E assim eu fui. Eu cheguei sábado, não lembro que dia exato, lá em Canoas, e tava um caos, assim, era um cenário de guerra, onde chegavam famílias o tempo todo, já tinha muitas famílias lá. E eu vou falar, assim, abertamente com vocês, porque não tem porquê e não tem como não falar tão abertamente sobre tudo isso que a gente tá vivendo, porque não dá pra passar pano pra absolutamente ninguém. Não podemos, inclusive, fazer mais isso, tipo, de passar nenhum tipo de pano. Eu acho que toda a verdade, ela tem que ser, tipo, jogada nua e crua. Tipo, a gente tem que encarar isso. Até pra gente poder exigir a mudança, né, dos órgãos competentes. A gente vai falar mais adiante sobre isso. Então, quando eu cheguei lá, não existia ninguém. Não tinha ninguém pra receber os voluntários, pra dar um norte pros voluntários, né, de maneira, assim, clara e objetiva. Era a galera literalmente abraçando alguma situação que tinha que fazer na hora e se jogando pra fazer. Então, assim, uma coisa meio de filme, sabe? Até meio que inacreditável. Como que não existe um protocolo pra enchente pra gente receber abrigados? Como que não existe um órgão competente pra dar um norte, sabe? Uma presença, que nos dê segurança. É óbvio que a situação toda era bem caótica, mas deveria ter. E foi, né? A gente foi indo ao longo dos dias. Na minha chegada, eu virei 3 noites, né? 3 dias e 3 noites. E eu tava exausta, sem comer direito, nem comi naquelas primeiras 3 dias. Eu fui parar mesmo, era segunda-feira, final do dia, porque eu tava no meu ápice, assim. E eu precisava dormir. A lembro ainda que foi a Hayat, a Naná, que foi me buscar ainda lá na Ubra, tipo, praticamente me arrancar de lá. As meninas tentaram me levar, inclusive, no domingo, embora eu não quis ir, porque meu medo era voltar pra Porto Alegre e não conseguir voltar pro abrigo e, tipo, perder ali a linha, sabe, da rotina do que a gente tava criando. E é o que acontece, né, porque no início, era tantos voluntários ajudando nos abrigos, que a gente não sabia nem o que fazer, sabe, direito, assim, com eles. E aí eu fui tomando algumas rédeas lá, apoiando o meu coordenador geral. E quando eu vi, eu já tava coordenando muita coisa.
Então, e a gente foi botando ordem aos poucos, assim. Mas foi difícil, sabe? Ainda é muito difícil. Porque a gente, conforme os dias foram passando, a gente foi entendendo que, tipo, aquilo ali ia perdurar por muitos dias. Porque a água não ia baixar tão cedo e aquelas pessoas iam ter uma nova morada ali. Então a gente estava na missão de fazer aquilo ali se transformar uma morada o mais digna possível para as pessoas dormirem bem, se alimentarem bem, se higienizarem bem, enfim. E ali a gente recebia famílias inteiras com crianças, bichos, então, tipo, era cachorro, gato. Lá no meu prédio tinha coelho, porco da Índia, papagaio, além de gatos e cachorros, muitos. As famílias que conseguiram, graças a Deus, tirar seus animais de casa junto com eles. Então imagine um cenário, um ginásio, salas de aula, onde não tinha colchão para todo mundo ficar. Então, tipo, essa questão do colchão ainda foi mais uns 15 dias, assim, até, tipo, a gente estabelecer a ordem completa dos colchões, né? Nem todos os colchões mega hiper confortáveis, longe de ser, mas até conseguir colocar todo mundo em colchões. Então imagina, né? Pessoas com crianças, idosos, pessoas com uma deficiência no chão. E a gente, tipo, juntando papelão, juntando cobertor, botava um em cima do outro, não era o suficiente. Então foram uns dias bem difíceis, ainda são, né? Porque como eu já previa, e não só eu, muitas outras pessoas, o voluntariado ia diminuir. As pessoas iam ter que voltar para seus trabalhos. E para sua rotina, para sua família, para sua casa, quem podia. Tanto que muitos dos voluntários que permaneceram eram voluntários que não tinham casa. Eles tinham perdido também suas casas, mas estavam lá voluntariando. Além das pessoas do próprio abrigo, né? Que a gente tinha algumas que nos ajudavam. Mas como eu falei, são muitas camadas e nem sempre a ajuda dos próprios abrigados, ela acaba sendo muito útil, né? Porque, enfim, tem todo um transtorno, assim. Agora mesmo eles estão tirando essa última chuva, estavam retomando para suas casas para pelo menos limpar. Eles estavam indo lá, limpar, voltavam. Então vai começar agora, inclusive, né? Tem lugares que ainda não baixou água, está para baixar, outros subiu de novo, outras inundou, lugares que não tinham inundado ainda. Então, tem sido assim. E eu fiquei só lá. Desde que eu cheguei em Canoas, eu saí poucas vezes para auxiliar em algum outro abrigo de animais, de pessoas, de famílias. Mas eu tive uma grande força-tarefa de vários amigos meus em outros abrigos, em abrigos de animais, de mulheres e crianças. E aí, puxando o gancho, né, desse abrigo de animais, de mulheres e crianças, houve muitos relatos, inclusive, de abuso, de assédio. E a gente não pode esquecer que a nossa sociedade, ela é cheia de problemáticas. A nossa sociedade, ela não parou de ter essas problemáticas, bem pelo contrário, ela aumentou toda a questão, né? Principalmente lá em Canoas, onde eu tenho mais propriedade para dizer. A gente estava lidando com uma população extremamente humilde e era uma população do fundo, mais o fundo da Matias, então foi altamente afetada. Então, as pessoas que tinham problemas com, né, negligência com os filhos continuaram tendo negligência com os seus filhos. As pessoas que eram viciadas continuaram viciadas. As pessoas que eram alcoólatras continuaram alcoólatras. As pessoas que eram agressivas continuaram agressivas. As pessoas que eram boas continuaram boas. E então isso tudo se transportou para um espaço que estava sendo adaptado para recebê-los. Não era um espaço tipo assim, olha, estamos recebendo vocês num ginásio com quarto, né, banheiro e cama individual para cada um, e ser separado para os bichinhos de vocês. Os bichos dormiam junto com eles. Dormem ainda, né? Alguns, assim, eles conseguiram organizar uma logística. Eles mesmos, alguns foram nos ajudando a organizar uma logística no próprio ambiente para que eles ficassem mais acomodados. Mas as problemáticas continuam, né? De uma sociedade que já vem sofrendo ao longo de um tempo com outro problema e chega lá e a gente não tem um espaço adequado para receber. E como receber também tantas pessoas, né? Só na Ubra passaram, o quê? Mais de 8.000 pessoas. No meu prédio foram 2.000 pessoas no seu ápice. E então não tem como comportar realmente tudo isso.
ninguém estava preparado exatamente para isso. Mas faltou muitas questões em relação a suporte, pelo menos, sabe? A gente não teve suporte. Absolutamente tudo que a gente teve ali foi doação. Né? Foi a Ubra que cedeu seu espaço privado por essa questão. Os voluntários que se disponibilizaram a trabalhar dia e noite, né? Porque o abrigo, ele funciona 24 horas por dia, as pessoas estão lá 24 horas por dia. As pessoas se disponibilizaram seu tempo para estar lá. As pessoas disponibilizaram doações para chegar comida, sabonete, shampoo. Aí depois vieram os problemas: piolho, sarna, pulga, doenças, né? De todas as... Agora vai começar a aparecer muito mais, a gente sabe disso. Problemas de pessoas que entraram e tiveram contato com a água. Eu não tive contato com a água e tô aqui com uma pneumonia. Tomando, indo pro meu terceiro tipo de antibiótico. Então, tu pensa em outras pessoas que vão surgir com leptospirose, entre outras diversas doenças. Então, assim, não tem sido nem um pouco fácil. Eu levantei, inclusive, uma vaquinha de Pix, né? Onde eu já recebi muita doação. E já mandei muita doação pra muita gente. Ajudei diversas causas, de diversas cidades. Eu cito muito Canoas porque eu estava vivendo lá. Mas a gente sabe que 80% do nosso estado foi atingido. 80% do nosso estado foi atingido. E começou lá no interior. E quando começou no interior, eu comecei já a falar sobre isso nas minhas redes. E ninguém tava dando muita bola, assim. E aí, quando começou a descer essa água... Aí começou a se cair realmente de fato a ficha de que a gente ia viver uma enchente geral. Lugares que a gente nunca imaginou que ia poder chegar água, que a gente ia ter que ficar isolado, sem luz, sem água, ou inundado. E a gente passou por isso, tá passando por isso. E agora tem mais toda a questão da limpeza, né? Essas casas, para saber o que vai sobrar, se sobrar alguma coisa. A gente sabe que de casas que não vão. Ontem mesmo eu vi um vídeo de... Foi Estrela, daquela região, que tem bairros que não tem mais nenhuma casa de pé. Foi tudo levado pela água. É, assustador. E eu passei ano passado, em setembro, por Mussum, quando teve aquela enchente lá, que foi um dia, assim, foi 2 dias de água, a água veio por cima de tudo e foi embora, sabe? A água não ficou parada. E já foi horrível. Era o segundo andar das casas cheio de barro, todos os móveis de todas as pessoas na rua, perderam 100% tudo na rua. E aí Mussum, né, que é uma cidade, desse tamanhinho, inclusive passou de novo por essa enchente. E aí, agora tu olha, bairros inteiros, Matias Velho. Caraca, mano, é uma cidade aquele lugar. Uma cidade. São Leopoldo, completamente devastada. Porto Alegre, né, que são, grandes cidades, assim, A gente pensa como reconstruir tudo isso. Como recomeçar. É meio que, assim, a gente sabe que quem achou que ia ser, uma semana, 2, não, nem perto, sabe? A gente já imagina que, agora, olhando tudo, a gente vai levar meses, talvez anos, pra reconstruir tudo isso, literalmente, assim. Então, e aí nesse ponto que a gente tem que entrar. Eu sei que a maioria da galera aqui que tá assistindo essa live, talvez seja uma grande massa jovem, né? E quando eu digo jovem, é uma massa que tem muito poder de fala. Tem muitos artistas que hoje estão se apresentando nessa live. Todos os artistas que estão se apresentando nessa live têm muito poder de fala. Tem muita voz para influenciar, para conversar, para trocar ideia, para transmitir literalmente a palavra de novos tempos, de pedir novos tempos. Da gente gritar e exigir que as devidas providências sejam tomadas, que a gente vá bater na porta das prefeituras para pedir o que é nosso por direito. Gestão, organização, planos
que diminuam toda essa catástrofe que a gente tá vivendo pros próximos anos e que resolvam agora a questão de agora. Que a gente aperte essas pessoas, porque o voluntariado tá cansado, eles têm que botar pessoas pra trabalhar, eles têm que pagar as pessoas pra trabalharem, pra cuidarem dessas famílias que estão nos abrigos. O voluntariado tá cansado. A gente virando 12 horas, trabalhando, tipo, incansavelmente. Não só nos abrigos de pessoas, como nos de animais. Olha quantos animais são resgatados. Quantos que não morreram. Quantas pessoas não morreram. Incalculável. A gente sabe que vai ser incalculável. Então, tipo, acho que agora, mais do que nunca, chega de estar em cima do muro, galera. Chega de não se posicionar, chega de achar que porque alguém tá gritando na rua pelos nossos direitos, a gente não precisa gritar também porque tem alguém fazendo por nós. Não. Uma manifestação, um protesto organizado, ele não se dá a partir de 10 pessoas. Ah, porque tem 1000 pessoas nesse protesto, mas tu é 1001. A tua voz faz diferença. A tua mente justa, sensata, faz diferença. Ela precisa estar lá, junto com os teus amigos. Precisa chamar os teus amigos, precisa chamar as pessoas. Tu precisa usar as tuas redes, as tuas vozes, sem medo. A gente precisa falar de política. A gente precisa cobrar todas essas pessoas. Cidade, estado, governo. A gente precisa cobrar todo mundo, sem falhar ninguém. Precisamos, sim, precisamos nos unir, precisamos de pessoas ativas, pessoas que puxem o barco e pessoas que estejam nesse barco remando. Porque não adianta só alguém vir e puxar o barco se não tem quem se agarre, né, a remos e venha, tipo, remar esse barco com a gente, porque senão não vai sair do lugar. Por quanto tempo mais vamos estar conformados com o que é, tipo, literalmente imposto pra gente? Por quanto tempo mais a gente vai ficar aceitando, sabe? Eles ganham a gente literalmente no cansaço. Todas as pessoas ganham a gente no cansaço. E a gente vai fazer o que com isso? Seguir, tipo, exemplos dos nossos pais e aceitar? Das pessoas mais velhas, de outras gerações? A gente vai seguir aceitando isso? Por quanto tempo? Esperando um milagre literalmente cair do céu? Não vai acontecer, gente. Sinto muito. Não vai vir um santo protetor enquanto a gente não exigir, enquanto a gente não brigar, enquanto a gente não gritar. Acho que chega de se conformar com tudo isso que aconteceu com a gente e o que vem acontecendo ao longo dos anos. Ah, porque precisou disso tudo pra eu cair na realidade? Não interessa. Eu acho que a gente tem que abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente, sem surtar. E sair pra pedir e exigir, mais do que nunca, que as coisas aconteçam de maneira certa, de maneira correta. A gente precisa de educação para essas pessoas todas, para toda a nossa população. A gente precisa de educação. A gente precisa que as pessoas sejam, de fato, gestoras. Tá feio demais. Então, não esperem pelo outro, sabe? Não esperem por aquele grupo que vocês acreditam que vão levantar uma bandeira e vão protestar por nós. Ninguém tem que fazer por nós, a gente tem que fazer por nós mesmos e a gente tem que movimentar outras massas pra isso. Entenda como vocês quiserem. E a gente tem que brigar. A gente tem que brigar e essa é a geração que vai fazer isso acontecer. Talvez alguma outra, mas por quanto tempo a gente vai ficar esperando isso? Por quanto tempo a gente vai ficar esperando que as coisas literalmente aconteçam do jeito que é pra acontecer? Eu tô aqui pra brigar junto com vocês, então se alguém me falar bora, eu só boro. Porque eu tô indo, eu vou ir. E eu conto, tipo, literalmente com todo mundo. Tipo, a gente tem que cobrar. A gente tem que brigar. E vão falar que eu tô com raiva, talvez eu esteja. Quem é que não tá com raiva? Acho que chega de conformismo. E no mais,
A gente precisa seguir com doações, né? Porque a gente já percebeu que as nossas forças que seriam denominadas competentes não estão sendo competentes com nada. Então, a gente ainda vai precisar de muita doação. A gente vai precisar de muita força ainda, né? De solidariedade, como a gente tem recebido, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Então, a gente vai precisar de muita força ainda de toda a população. E a gente já mostrou que a gente tem essa força. E talvez, inclusive, e largo para vocês pensarem junto comigo, mas talvez justamente por mostrarmos essa força em todos os âmbitos dessa catástrofe, que os órgãos incompetentes não tenham feito absolutamente nada, porque eles sabem que a gente dá conta. Mas não deveria ser assim. Por enquanto todos esses ambientes, esses lugares, essas pessoas estarem, né? E aí agora vem um sentimento de ambivalência, porque o que fazer? Porque enquanto a gente está assistindo muito bem, né? E resolvendo muito bem toda essa situação que era para outras pessoas estarem fazendo, eles não vão fazer. Por que eles vão botar dinheiro, abrir os seus cofres públicos, os seus, né, pra botar dinheiro pra fora, com o Pix do governo, com seja o que lá for, com os nossos impostos, se as pessoas estão resolvendo isso pra eles, estão fazendo o trabalho deles. Mas aí, se a gente não fizer, eles também não vão fazer e as pessoas vão continuar como elas estão. Muito mais pessoas poderiam ter morrido. Muitos animais podiam ter morrido se não fosse a força da população. E, obviamente, tudo se resume a uma politicagem sem fim. E não seria num vídeo de mais de 20 minutos, ou melhor, de aproximadamente 20 minutos que já está esse vídeo aqui, que eu conseguiria dar detalhes do que foi esses últimos dias desde que tudo começou. Tem muita coisa que foi vivida, muita coisa, assim, muita coisa. E com certeza vocês já assistiram muitas coisas por aí. E então eu acho que, de uma maneira resumida, eu consegui trazer um pouco para vocês o que aconteceu, do que vem acontecendo e do que ainda vai precisar ser feito e acontecer. Mas acho que precisamos exigir, precisamos gritar, a gente precisa ir pra rua, a gente precisa brigar mesmo, para que as coisas aconteçam. Porque senão nada vai acontecer e a gente vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada vai ser feito. Porque vai cair no esquecimento, sempre cai no esquecimento, já está caindo no esquecimento. E a gente não pode deixar que caia no esquecimento. Não podemos deixar. A vida tem que continuar, né? Aqui a gente está no meio de diversos artistas que não vão ter por um tempo como trabalhar. A gente sabe que o setor do entretenimento, puxando agora para o nosso lado aqui, em relação ao nosso trabalho, o setor do entretenimento é sempre o primeiro a ser atingido em relação ao nosso trabalho. Na pandemia foi assim e agora vai ser assim, está sendo assim. Mas não podemos parar. Falei sobre isso, inclusive, nos meus stories essa semana, sobre os artistas não pararem de produzir suas artes. E eu sei que é difícil, né? Com essa situação toda, quem é que tem cabeça, às vezes, pra produzir alguma coisa? Pra fazer alguma coisa? Não tem. Mas a arte,
dentre todas as suas formas, é o que salva. A cultura é sempre o que salvou todo mundo, né? A arte, a cultura, o esporte são setores que salvam as pessoas, literalmente da escuridão. Então, precisamos investir nisso, precisamos olhar para isso, precisamos mostrar ao mundo isso. Então, não parem. Tudo bem vocês estarem num dia nada produtivo e achar que aquele dia vocês não vão conseguir fazer nada e tá tudo bem, não se cobrem tanto. Não é uma exigência. Mas lembre-se que vocês são artistas. E as pessoas precisam de vocês. Vocês precisam de vocês. E a arte cura. E eu tô aqui sempre pro que vocês precisarem. E eu não vou parar. E eu espero que vocês também não. Parabéns mais uma vez pela live, a todos os artistas que se disponibilizaram, não só aqui nessa live, mas também em outros movimentos, no meu movimento, né? Eu fui muito apoiada, estou sendo muito apoiada e eu sou muito grata por isso. Eu não faço absolutamente nada sozinha, nada. Todas as pessoas que eu ajudei, principalmente de maneira financeira, foi porque eu recebi doações de diversas pessoas, de diversos lugares, de diversos valores. Doações de R$1,90, de R$10, de R$1.000, de R$1.500, de R$2.000. Todas as doações foram importantes para comprar um sabonete, ou para comprar um colchão, ou para comprar saco de ração, ou para comprar um remédio, ou para ajudar uma família, ou para trazer uma geladeira. Eu sou grata, inclusive, a todas as pessoas que me ajudaram de alguma forma, porque às vezes eu só metia a cara nos stories no meio da correria, lá nos abrigos, e falava, eu preciso de uma geladeira. Uma geladeira dentro do meu ginásio, completamente despreparado, que não tinha uma cozinha, obviamente, porque era um ginásio com piscina, com quadra de academia, com tatame, com telas e quadra de futebol, que era assim meu ginásio. Com salas de aula, com mesa e cadeira. Mas nada... Mas não era um abrigo de fato, né? Ele foi se montando, foi se moldando. Então, todas as doações são importantes. Todas as doações são importantes. Cada doação tem sido importante. Agora, eu levantei um movimento pra gente ajudar nossos colegas, nossos irmãos da cena, né? Artistas e pessoas envolvidas como excursionistas, por exemplo, como a G, entre outros artistas que eu citei. Eu fiz uma arte, teve muitos compartilhamentos, inclusive teve tipo mais de 100 compartilhamentos. Se cada uma pessoa daquela que compartilhou doasse R$5, a gente teria feito um movimento bem legal, sabe? Mas não acontece. Então, sim, o compartilhamento ele é importante, mas às vezes, poxa, eu vou doar R$5. Tipo, alguém vai me falar assim, porra, Brit, mas doar R$2? Talvez era uma pessoa que só tinha R$10 na conta e ela botou R$2 pra mim, R$2 pra uma outra campanha, pra uma outra, porque são várias campanhas e que bom que nós temos essas campanhas, todas são importantes. Mas com aqueles R$2 eu comprei, como eu falei, um sabonete, comprei uma água pra alguém, ajudei com uma cesta básica, comprei uma fralda. Olha, sério, a lista é muito longa, mas assim, acho que não deve ser muito difícil para as pessoas pensarem no que a gente precisa doar, comprar, coisas que também não chegam de doação, que as pessoas precisam quando elas literalmente perdem tudo. Tudo. E não tem uma assistência organizada, né, como deveria ter. Então, todas as doações estão sendo muito importantes. Todas, todas. Um garfo, uma faca, um pano de prato, um remédio, não interessa. Tudo, absolutamente tudo. Tudo que já acontece na nossa sociedade de maneira desfalcada, só intensificou tudo mais agora. Porque tá tudo assim, ó,
exposto. Tá tudo na nossa cara. Então, é isso. Eu teria muito mais a dizer aqui, mas não quero também me prolongar, vocês já falei demais. Mas eu tô sempre aqui pra assim, quem quiser conversar. Pode ter certeza que se eu postei muita coisa, eu não postei nada perto de tudo que eu vivi e de tudo que eu estou vivendo ainda. Porque agora nos últimos dias eu estou em casa, contra a minha vontade, porque minha vontade era estar no abrigo, mas eu continuei aqui, fazendo o que eu comecei no início, quando estourou tudo no interior, eu ainda não estava perto para poder me movimentar de maneira externa. Então já tinha começado campanha de arrecadação, e depois eu fui pra rua, era buscar um óleo de jet ski de um lado e entregar do outro, a pedir uma geladeira, saco de lixo, tudo. Tudo mesmo, gente. E eu sou muito grata, muito grata, muito grata a cada pessoa que me ajudou. Eu não sei se eu vou conseguir um dia agradecer individualmente todo mundo. Talvez tem pessoas que tenham me ajudado que eu talvez nem saiba quem é. Nunca vou saber, talvez. Mas pode ter certeza que eu sou muito grata. E todas as pessoas que estão sendo ajudadas também são muito gratas. E é isso, eu acho que a força de união, de solidariedade, ela é isso mesmo, sabe? É fazer o que tem que ser feito. E agora a gente precisa fazer o que tem que ser feito. E eu conto com vocês pra isso. Obrigada e obrigada também pela oportunidade de falar. Parabéns, galera, pela organização da live. E sigo aqui.